Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro De Todo o Meu Ser. Mas como sempre eu peço que você deixe seu apoio ao canal. Isso significa muito para mim, certo? Então, dados os recados, vamos para os capítulos. Daquele dia em diante, Luther desapareceu e Marianne começou a desconfiar que ele não existia no mundo real. O Dr. Brown dizia que as crianças tinham uma imaginação muito fértil. Ross lhe explicou que aquilo queria dizer que as crianças costumavam imaginar coisas estranhas e fantásticas, como de certo acontecia com ela. Era uma menina normal, só que com uma mente fértil e muito criativa. Mas a vida de Marianne estava longe de ser normal, e era na escola, principalmente, que seu comportamento estranho se revelava. Naquele momento, o professor desenhava algumas consoantes no quadro negro, e as crianças acompanhavam na cartilha. Todas prestavam atenção, e muitas já conseguiam formar as primeiras sílabas. Apenas Marianne parecia alheia. Rabiscava o caderno com um lápis, desenhando formas desconexas, e só de vez em quando olhava para o professor. O Sr. O'Neill era um homem austero e não permitia desrespeito em sua sala, e uma aluna que não prestava atenção à aula, para ele, era uma falta imperdoável. Ainda mais se a faltosa fosse reincidente. Ante a distração de Marianne, bateu com a varinha na mesa, como fazia sempre, e foi se aproximando dela, enquanto falava com raiva. Divagando de novo, Marianne. A aula está muito aborrecida para você? Gostaria de algo mais divertido? Que tal aula de desenho? Bruscamente, arrancou-lhe o caderno, e Marianne levou um susto. Olhos baixos, sentiu que ia chorar. Parado a seu lado, o Sr. O'Neill parecia maior do que realmente era, e ela encolheu-se toda. Cada vez mais impertigado, ele não parava de recriminá-la. Seu comportamento está ficando deveras impertinente. Não vejo outro jeito. Terei de lhe aplicar um corretivo. Ergueu a varinha bem diante de seus olhos e ordenou. Vamos, estenda as mãos. Apesar do medo e da revolta, Marianne fez como ordenado, estendeu as mãos para a frente, e o professor desferiu-lhe um golpe moderado com a varinha, fazendo surgir linhas vermelhas na alvura de suas palmas. Espero que tenha aprendido a lição. Falou secamente. Recolocou o caderno na frente da menina e voltou para o seu lugar. As outras crianças nem respiravam. Apesar do medo que todas sentiam dele, ninguém se condoeu de Marianne. Acharam até bem feito. Não gostavam mesmo dela. Era esquisita, carrancuda, não se dava com ninguém. Bem que merecera. Marianne, por sua vez, sentia-se triste e humilhada. Olhou para o vermelhidão em suas mãos e sentiu que lágrimas quentes deslizavam pelo seu rosto. Engoliu o choro. Se o Sr. O'Neill escutasse o seu pranto, lhe daria outra bronca e poderia até bater-lhe de novo. Quando a aula terminou, Marianne recolheu o material e saiu. No corredor, algumas meninas conversavam e cochicharam algo quando ela passou. Depois começaram a rir, olhando-a com ar de sarcasmo. Sentiu vergonha e raiva. Teve vontade de esganá-las, mas fingiu que nada percebeu e seguiu adiante. Do lado de fora, Rosa a aguardava, como sempre. Ela chegou cabisbaixa, e ele logo percebeu que algo havia acontecido. Tomou-a pela mão, que ela puxou com um ai quase inaudível, escondendo-a dentro do bolso do casaco. O que houve? Indagou Ross, puxando a mão dela do bolso e espantando-se com o tênue vergão que ainda a manchava.
Você apanhou? Não foi nada. Como não foi nada? Então não estou vendo? O que foi que aconteceu? Ela estacou debaixo de uma árvore, soltou os cadernos no chão e agarrou-se a ele, chorando copiosamente. Ah, Ross, não gosto da escola, nem do Sr. O'Neill. Ele me bateu só porque eu estava desenhando. Eu o odeio, e as outras meninas riram de mim. Seu corpo frágil foi sacudido pelos soluços, e Ross a estreitou com ternura, alisando seus cabelos compridos. Não chore, Mariane. Eu estou aqui. Gosto de você. Só tenho você no mundo, balbuciou. Não diga isso. Você tem os seus pais e seus irmãos. Eles a amam. Não é verdade. E eu também não os amo. Sinto como se eles fossem estranhos para mim. É impressão. Eles são a sua família, assim como eu também sou. O que será que meus pais vão fazer quando souberem que o Sr. O'Neill me bateu? São capazes de me castigar de novo. Não diga nada, é melhor. Se o Sr. O'Neill contar, não tem jeito, mas você não precisa se antecipar. E procure prestar mais atenção às aulas. Assim você satisfaz o Sr. O'Neill, não volta a apanhar, e seus pais não brigarão com você. Não é melhor? Mariane não sabia o que era melhor. Todavia, seguiu os conselhos de Ross e não disse nada. A partir daquele dia, passou a abrir o caderno e a cartilha, fixando os olhos no Sr. O'Neill. Enquanto ele falava e gesticulava, pensava na inutilidade de tudo aquilo. Os olhos, aos poucos, iam adquirindo uma expressão de alheamento, e o professor imaginava que ela realmente entendia o que ele ensinava. Não raras eram as vezes em que lhe fazia perguntas, porém Mariane não respondia nenhuma. Abaixava e balançava a cabeça, deixando o Sr. O'Neill sem saber o que fazer para que ela aprendesse. Faltavam 3 meses para o término do ano letivo, e Ross estava sentado à mesa da sala, fazendo a lição de casa. A seu lado, Mariane fingia estudar, mas o que fazia, na verdade, era olhar o rosto dele, seus cabelos, seu queixo, seus olhos. Ross era um menino muito bonito, e ela iria se casar com ele. Percebendo que ela o encarava, Ross levantou o rosto dos livros e sorriu para ela. Em que estaria pensando? Tinha vezes em que Mariane lhe parecia tão distante. Por que será que era assim? No final da tarde, Ross fechou os livros e os cadernos. Já havia estudado demais. Kate saíra e não dissera aonde ia, levando consigo os outros filhos. Somente Ross e Mariane haviam ficado em casa. Sua mãe está demorando, observou enquanto ela desenhava numa folha solta de papel. Já deve estar chegando, disse despreocupada. Meia hora depois, Kate entrou em casa em companhia de David e das crianças. Entrou carrancuda e foi ajeitar os filhos no quarto. O pai veio vagarosamente, acomodou-se no sofá e cruzou as mãos sobre o colo, olhando fixamente para Mariane. Pouco depois, Kate apareceu com uma carta na mão. Parou diante da filha e estendeu-lhe o papel, que ela apanhou mecanicamente. Sabe o que é isso? Indagou zangada. Não, respondeu ela com indiferença. Leia. Mariane encarou-a aturdida, sem saber o que fazer. Tia Kate, interveio Ross. Mariane ainda não sabe ler. Está aprendendo. Aprendendo o quê? A ler, respondeu o menino, certo de que o assunto dizia respeito ao Sr. O'Neill. É verdade, Mariane não sabe ler, embora já devesse ter aprendido. Se quiser, posso ler para você, ofereceu-se o menino. Não é preciso, eu já li.
mas vou ler para Mariane. Ajeitou os óculos, pigarreou e prosseguiu. É uma carta da senhora Plummer, diretora da escola. Meu caro Sr. Landor, sua presença está sendo solicitada na escola com urgência para tratar de assuntos pertinentes à sua filha, Mariane, que está tendo problemas com as aulas. O Sr. O'Neill, nosso mais competente professor, já esgotou todos os recursos para fazer Mariane aprender a ler, sem sucesso, contudo. Como último recurso, não vejo outra alternativa senão chamá-los ao senhor e à sua esposa para uma reunião em particular, onde serão discutidas as medidas que devem ser tomadas com relação à sua filha. Atenciosamente, Jessica Plummer. Kate baixou a carta e encarou Mariane, que não entendera muitas daquelas palavras difíceis e desconhecidas. Em seu íntimo, contudo, sabia bem do que se tratava. Não estou entendendo bem. Desculpou-se. Não fiz nada. O Sr. O'Neill não gosta de mim. Cale a boca, berrou o pai subitamente. Quando quiser que diga alguma coisa, eu perguntarei. Mariane se encolheu toda e buscou Ross com os olhos. Ele quis abraçá-la para protegê-la, mas o olhar reprovador do tio o paralisou. Feito o silêncio, David prosseguiu em tom de furiosa cobrança. Eu trabalho o dia inteiro, dou duro para sustentar esta casa e pagar-lhe uma boa escola, porque mulheres instruídas têm mais chance de fazer um bom casamento. E para quê? Para você ficar pensando em suas fantasias e fazendo rabiscos no papel? Papai... Silêncio. Não mandei você falar. Ela engoliu um seco e abaixou a cabeça. Pois fique sabendo que isso não vai continuar assim. Como pensa que nos sentimos, sua mãe e eu, quando lemos a carta da senhora Plummer? Ficamos envergonhados. Já não basta você ser a esquisita da escola? Tem que ser também a mais estúpida? Mariane desatou a chorar, magoada pelo jeito como o pai a recriminava. Afinal, não tinha culpa se não se interessava pelas lições sem graça do Sr. O'Neill. Tio David, intercedeu Ross. Mariane é ainda muito pequena, vai aprender. Não se meta, Ross. Isso não é problema seu. Ross calou a boca e encarou Mariane, que chorava de olhos baixos. Como gostaria de puxá-la pela mão e tirá-la dali, levá-la para outro lugar onde ninguém a importunasse. Era por isso que ele seria alguém na vida. Se por um lado Mariane não aprendia a ler, por outro ele tinha muita facilidade com os estudos, pois iria se formar, talvez como advogado, e ganhar muito dinheiro. Casar-se-ia com ela, e Mariane jamais seria repreendida novamente. Naquele momento, porém, era apenas uma criança e nada podia fazer. Isso não é coisa que se faça, Mariane, acrescentou a mãe. Fui obrigada a perturbar seu pai no trabalho. Ele pediu licença para sair mais cedo só para ir comigo à escola. O chefe não gostou, mas consentiu. Sem contar que tive que incomodar sua tia Jane e pedir a ela que cuidasse dos seus irmãos, enquanto íamos conversar com a diretora. Se seu pai perder o emprego, a culpa será sua. Minha? Mas o que foi que eu fiz? Sem prestar atenção ao que ela dizia, Kate continuava a falar. E tudo por quê? Porque você não consegue aprender. Todas as suas colegas já aprenderam. A turma toda sabe ler, menos você. Não tenho culpa. Tem sim, esbravejou o pai. O Sr. O'Neill estava lá também e nos contou que você não presta atenção. Disse até que já a castigou com a vara, mas você não toma jeito. Parece aliada, fica com a cabeça no ar, não ouve o que ele diz, não se concentra. Como espera aprender assim? Ela não aprende porque é burra, disparou Kate.
Mariane não é burra, defendeu Ross. Se não fosse burra, aprenderia como as outras. Ah, meu Deus, queixou-se Kate. O que foi que fiz para merecer uma filha assim? Uma filha estúpida, que nem consegue aprender as primeiras letras. E como pensa que irá fazer um bom casamento? Tornou o pai. Que tipo de marido acha que encontraremos para você? Com certeza algum operário bronco e pouco instruído. Sim, porque os bons partidos querem moças cultas, que saibam conversar e não façam feio em sociedade. Mariane não estava entendendo nada. Agora já pensavam até em casamento. Mas como, se ela ia se casar com Ross? Em sua ingenuidade, tentou expor aos pais a situação. Papai, se o problema é esse, não precisa se preocupar. Quando crescer, vou me casar com Ross. Sua tola! Vociferou David, completamente irado. Ross é seu primo. É verdade, confirmou o menino. Mariane e eu já combinamos tudo. Casar, desdenhou David. Você não sabe o que diz, Ross. Pensa que seu pai vai permitir que você se case com uma prima estúpida? Logo você, que é tão inteligente? As crianças, com medo de David, se calaram, enquanto Kate continuava em seu ataque. Escute aqui, Mariane. Você vai aprender a ler de qualquer jeito, ou o castigo vai ser severo. É isso mesmo, concordou David. Não vou permitir que os outros digam por aí que David Landor possui uma filha analfabeta porque não consegue entender a cartilha. De jeito nenhum. Ou você aprende, ou mando você para um colégio interno em Newcastle. E você só vai nos ver nas férias. Entendeu? Mariane nem de longe imaginava onde ficava Newcastle, mas desconfiava que deveria ser muito longe de Londres. Vencida e humilhada, ela soluçou, e com o pranto a embargar-lhe a voz, respondeu sentida. Sim, papai. A conversa estava encerrada. Pouco depois, o pai de Ross chegou e ele foi para casa, deixando Mariane sozinha. Subiu para seu quarto e fechou a porta, atirando-se na cama para chorar. Sentia-se só e amedrontada. Não queria sair dali. Se os pais a separassem de Ross, seria melhor que estivesse morta. Capítulo 5. Ao entrar na escola naquele dia, Mariane sentiu algo diferente no ar. As meninas todas olharam para ela ao mesmo tempo e cochicharam, algumas rindo, outras balançando a cabeça. Em seus rostos, Mariane podia ler a reprovação e o sarcasmo. Sentada em sua carteira, livro aberto à sua frente, esforçava-se para entender o que o professor dizia. O Sr. O'Neill a olhava como se ela fosse uma aberração. Já não lhe dava mais muita importância. Estava certo de que ela não era inteligente e não estava disposto a perder seu tempo com quem não tinha condições de aprender. Durante os dias que se seguiram, Rosa entregou-se à difícil tarefa de ensinar Mariane a ler. Apanhou a cartilha, sentou-se com ela à mesa e tornou-se seu professor. No começo não foi fácil. Ela não conseguia se concentrar, pois a mente não se fixava na lição. Escute, Mariane, disse-lhe Ross certa vez. Você tem que se esforçar, ou quer se mudar para Newcastle e nunca mais me ver. A ameaça fora proposital, para deixá-la chocada. Ross dissera que Newcastle ficava perto da fronteira com a Escócia. Ela também não sabia onde ficava a Escócia, mas ele lhe mostrou no mapa, e pela distância que seu dedo percorrera, indo de uma cidade a outra, percebeu que deveria ser mesmo muito longe. Não queria ir. Morreria se fosse. Não quero ficar longe de você. Pois então tem que se esforçar. Senão, seus pais mandam você para lá
e nós não nos veremos mais. Não é isso que quer, é? Ela balançou a cabeça. Pois então vamos, tente. Sei que pode. Mariane concentrou a atenção no papel e no que Rosa dizia. De repente, tudo lhe pareceu fácil. O A ficou familiar, assim como as demais vogais. Em poucas horas, já memorizara todas. Nos dias seguintes, Rosa lhe ensinou as consoantes e formou as primeiras sílabas, sempre acompanhando a cartilha. Mariane ia aprendendo com facilidade, lendo as palavras simples que compunham as primeiras lições. Em pouco tempo, já conseguia ler algumas frases, até que finalmente alcançou o nível da turma. Há pouco menos de uma semana dos exames finais, Mariane já estava pronta. Fez a prova com capricho, esforçando-se para não errar. O resultado foi brilhante e até o professor se espantou. Mariane aprendia. Quando queria, era capaz de aprender qualquer coisa. O que acontecia era que, na maioria das vezes, não tinha vontade. Era difícil se concentrar, porque sua mente não se fixava em nada por muito tempo, já que nada prendia seu interesse. Distraía-se com qualquer coisa, principalmente quando voltava os pensamentos para Roz. O Sr. O'Neill, apesar de rigoroso, era um homem justo à sua maneira, e não pôde deixar de elogiar o resultado de Mariane. Ao entregar-lhe a prova corrigida, a única nota 10 da turma, fez grandes elogios, não só ao seu desempenho, como à sua enorme força de vontade, que acabara por contrariar todas as expectativas que tinha a respeito dela. Quando saiu da escola, Rosa estava esperando e correu para ela assim que despontou no topo da escada. E então? Indagou ansioso. Como foi? Tirei 10, Ros. Dá para acreditar? Duas meninas vinham descendo as escadas. Ao passarem por elas, ouviram um comentário de Mariane, e uma disse bem baixinho à outra. Não dá para acreditar mesmo. Apesar do cochicho, Rosa escutou, e Mariane também. Ela ficou parada no meio da escada, vendo as meninas se afastarem. Não sabia se chorava ou se corria para esbofeteá-las. Rosa, contudo, não lhes deu importância. Puxou a prima pela mão e finalizou. Deixe-as para lá. Estão com inveja. Vamos correndo contar a novidade a tia Kate. A felicidade que sentira havia poucos minutos, súbito, se esvaíra. Parecia que aquelas meninas, com seu comentário maldoso, haviam despertado uma raiva desconhecida dentro dela. Sentia raiva de tudo e de todos, dos pais, dos irmãos, do professor, dos colegas. Só não sentia raiva de Ross. A seu lado, Luther caminhava com eles, mãos para trás, ia mentalmente falando para Mariane. Droga, cansei de esperar. Está certo que prometi não aparecer para você e não pretendo quebrar a minha promessa. Afinal, sou um homem de palavra. Riu debochadamente e continuou. Mas é que está demorando muito. Pensei que você fosse logo chamar por mim. Acontece que esse aí não deixa, não é mesmo? Apontou para Ross, que não percebia sua presença. Só Mariane percebeu. Não estava vendo o espírito, mas começou a sentir uma estranha sensação de torpor, e todos os seus pelos se eriçaram. Por isso, prosseguiu ele, resolvi dar um empurrãozinho. Sabe, Mariane, as pessoas não gostam de você, e você se irrita à toa. Veja que ótima combinação. Você nem imagina como podemos nos utilizar de pessoas que nem conhecemos, mas cujas vibrações de menor lucidez facilitam o nosso acesso. Riu novamente. E depois tem a sua dificuldade. Bateu com a ponta do dedo na cabeça de Mariane, que, sentindo o cutucão, gritou espantada. Ai! O que foi? Indagou Rosa a seu lado.
A menina olhou ao redor desconfiada. Sentira nitidamente alguém bater em sua cabeça. No entanto, como não via nenhum espírito, achou melhor repetir para si mesma que aquela voz e a sensação que a acompanhava eram frutos de sua imaginação, e a cutucada era impressão. Luther soltou uma gargalhada e foi embora. Tinha outras coisas a fazer e voltaria mais tarde, quando fosse a hora. Finalmente, as férias de verão chegaram e Mariane se viu livre das maçantes lições. Podia passar os dias todos ao lado do primo querido, sem ter que se ocupar com coisas inúteis. Sentada à mesa da varanda, construía um castelinho de cartas com Ross. Os dois estavam distraídos, colocando as cartas umas sobre as outras, entusiasmados com a altura da construção. O irmãozinho de Mariane, Kevin, de apenas 3 anos, puxou uma cadeira e, auxiliado por Ross, sentou-se à mesa para olhar. Estava admirado. O castelo ia subindo cada vez mais, e ele olhava, extasiado, as cartas que balançavam sem cair. De tão admirado, estendeu a mãozinha para a frente, na esperança de apanhar alguma. Como Mariane não permitia, fez um gesto mais brusco e acabou por esbarrar no castelo, que se desmanchou com leveza. Ross riu e gentilmente puxou a mão do menino, falando com brandura. Seu danadinho, estragou o castelo do primo. Kevin riu gostosamente e olhou para Mariane, que o fuzilava com o olhar. Seu garotinho intrometido, gritou ela, apertando a mão dele. Quem mandou? Na mesma hora, Kevin desatou a chorar, tentando soltar a mão que Mariane apertava. Solte-o, Mariane, pediu Ross. Ele não tem culpa, é pequenino. É um idiota, isso sim. Por que não se mete com seus brinquedos? Kevin esperneava, tentando livrar-se das garras da irmã. A mãe, ouvindo o choro do filho, veio correndo lá de dentro e parou, estupefata. O que está fazendo, Mariane? Censurou aborrecida. Largue já o seu irmão. Não largo. Ele é um intrometido. Deu-lhe um beliscão no braço e Kevin soltou um grito estridente, deixando Kate pálida de horror e indignação. Não podia permitir que a filha machucasse os menores. Sem nem pensar, desferiu uma bofetada no rosto de Mariane, que começou a chorar também. Isso se faz com seu irmão? Esbravejou Kate. Uma menina desse tamanho? Que covardia! Mariane encarou-a com raiva. Aquele tapa doía-lhe imensamente, e ela retrucou com a mão no rosto. Você me bateu. Bati e bato de novo, se você não se comportar. Não vou permitir que maltrate seu irmão, que é muito menor do que você. Com um olhar ensandecido, Mariane começou a se levantar e teria avançado na mãe se Ross não a impedisse. Nem se atreva, zangou ele. Mas Ross, ela me bateu, você viu. Ela é sua mãe, e você não tem o direito de desafiá-la. Você também está contra mim? Ninguém está contra você. Está sim. Vai trocar de lado, é? Vai defender essa mulher? Isso lá é jeito de se referir à sua mãe, menina, objetou Kate indignada. Você não é minha mãe. Kate perdeu a cabeça, colocou Kevin no chão e desferiu novo tapa no rosto de Mariane, dando-lhe violento puxão de orelha. Vá já para o quarto de castigo, e hoje não tem jantar. Saiu puxando Mariane pela orelha, com Rosa atrás, tentando contornar a situação. Kate, contudo, estava perplexa e furiosa. Arrastou Mariane pelas escadas e trancou-a no quarto. Do lado de fora, Rosa ainda ponderava. Por favor, tia Kate, ela não fez por mal. Ela tem que me respeitar. Sei que ela errou, mas foi sem maldade.
Por favor, deixe-me ficar com ela. Não, Mariane precisa aprender. Eu vou contar tudo ao seu pai, Mariane. Está ouvindo? Berrou com a boca encostada na porta. Barulhos no corredor e na escada indicavam que a mãe havia ido embora, levando Ross com ela. Sozinha veio o arrependimento. Mariane não compreendia por que dissera aquelas coisas, nem por que beliscara o irmão. Não queria fazer nada daquilo, mas de repente não conseguiu se controlar. Uma fúria desmedida se apoderou dela, despertando o desejo de maltratar o menino. Não faria mais aquilo. Da próxima vez, conseguiria se controlar. Se não por ela, ao menos por Ross, que era seu amigo e não merecia passar por aquela situação. Mariane não sabia, mas a partir dali, dificilmente conseguiria se controlar outra vez. Continua no capítulo 6. Até lá!